Olá, estamos aqui mais uma semana, mais um dos nossos encontros para falarmos sobre relacionamentos. É isso mesmo. Já esse é o quinto encontro, nós tivemos aí falando sobre relacionamentos como um todo, no geral. Falamos depois sobre expressividade, falamos sobre proatividade, falamos o que mais, né? Empatia. Empatia. E hoje nós vamos falar de resiliência. Resiliência, é isso mesmo. Vai puxando pela memória aí. Não vai esquecer, não. Isabela, seja bem-vinda, Isabela. Beijo pra você. E aí, minha irmã? E Viviane, seja bem-vinda também. Eu gosto de dar um acenozinho para vocês aí. E como eu estava falando que agora, antes de vocês entrarem, nós continuamos falando da nossa série sobre relacionamentos, construindo relacionamentos, né? Essa é a temática do que nós estamos propondo aqui com o nosso bate-papo de sábado, as nossas lives de sábado. E hoje nós vamos falar de um assunto assim extremamente importante, que é resiliência. Mas antes eu quero convidar você para ir lá na bios da Sandra, tá? E olhar que tem atividade para você fazer hoje. E já manda, sabe? Esse aviãozinho que tá aí. Aí, ô Juninho. O Nando. Chega junto, Nando, Juninho. Dá uma dedadazinha nesse aviãozinho aí. E já compartilha com as pessoas que você conhece. Você sabe que alguém que está precisando de desenvolver a resiliência, precisando de desenvolver os seus relacionamentos aí, ó, já compartilha, manda para as pessoas, porque hoje nós vamos ter um tempo muito precioso aqui, não é mesmo, Sandra? É verdade, vai ser bem legal o nosso papo aqui sobre resiliência. Semana passada foi muito legal, mas hoje eu acredito que vai ser melhor ainda, né, Jair? Isso mesmo. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo o som para vocês aí? Dá um sinal para mim, só para a gente conferir. Ixi, acho que não tá ouvindo, não. Aí, Beli, depois a gente abre para você participar aqui, viu, Beli, com a gente. Mais no finalzinho. Obrigado, Viviane, pelo retorno aí. Olha, gente, vamos entrar aqui no tópico resiliência. Antes da gente falar sobre conceitos, falar sobre o que de fato é a resiliência, como que a gente aplica, eu quero dizer que resiliência é um assunto assim, é muito complexo a resiliência, tá? A gente falar de resiliência no ser humano é algo muito complexo. A gente entende que dentro das habilidades que a gente desenvolve, a resiliência é uma das mais importantes e tem um impacto muito forte na nossa vida como um todo, tá? Ela permite a gente entrar e sair de circunstâncias. E o que vem a ser resiliência? A resiliência é um termo que foi emprestado da física. A física, ela tratando a propriedade dos materiais, ela define que o material é resiliente à medida que ele sofre pressão. Quanto mais pressão ele vai sofrendo, ele tem a capacidade de voltar ao seu estado normal. Gente, estão dizendo que tá ruim aí. É a transmissão? É a transmissão. Eu tô com retorno aqui. O meu retorno aqui embaixo, que é uma conexão que eu tenho de retorno à parte, ela tá ok. Vê se de repente não pode ser a sua internet aí. Tá? Dá uma olhadinha aí, Beli. Mas voltando aqui, então a capacidade de resiliência nos materiais é quando esse material sofre uma pressão, mas após essa pressão cessar, esse material volta ao normal. A borracha, por exemplo, é um material que tem um alto poder de resiliência, porque você aperta uma borracha, você pressiona, mas quando você solta a borracha, ela volta à sua posição original. Ela volta ao seu estado original. No caso da resiliência nas pessoas, nos seres humanos, ela não necessariamente faz a gente voltar ao estado inicial. A ideia da resiliência
no nosso caso, é que a gente passando por um momento de pressão, um momento de dificuldade, um momento de aperto, onde as coisas são muito difíceis, circunstâncias bem complicadas na nossa vida, a gente passa por aquele aperto, mas a gente sai daquela circunstância numa condição melhor do que a condição inicial que nós entramos nela. Nós saímos mais preparados para a vida, nós saímos pessoas melhores, mais maduros, mais preparados, mais experimentados, tá? Então, a ideia de compreendermos a resiliência nos seres humanos, ela é muito importante nesse sentido. E ela vai fazer toda a diferença nos nossos relacionamentos. Sermos resilientes. Então eu peguei um conceito do Dr. Fernando Fernandes, que é um psiquiatra brasileiro, que escreveu um livro que chama 50 questões sobre resiliência. 50 questões sobre resiliência. E ele fala o seguinte, que a resiliência é um conjunto de atributos e competências que desenvolvemos ao longo da vida e que nos possibilita superar e enfrentar adversidades com o mínimo de sofrimento e a menor chance de adoecimento possível. Né? E como ele é um médico, ele é um psiquiatra, então ele toca bem essa parte de saúde. Então a ideia da resiliência no ser humano é essa. É você conseguir superar as adversidades, os problemas, e você sair dessas adversidades melhor. E não com o seu caráter destruído, não com a sua saúde debilitada. E a gente quer tocar hoje aqui, ei, pastora Lucila, seja bem-vinda aí, Luiz Otávio, sejam bem-vindos, tá? Os 3 pontos que nós queremos tocar hoje com você sobre resiliência. Primeiro, identificar a resiliência, identificar se estamos sendo resilientes, identificar como que a nossa resiliência é colocada em xeque, é colocada à prova, tá? Depois nós vamos falar sobre como que eu desenvolvo a resiliência, quais são as atitudes, quais são as atividades, qual que é o tipo de ação que eu posso ter que faça desenvolver a resiliência na minha vida, tá? E depois nós vamos entender como aplicar a resiliência. Então, é importante a gente entender que a resiliência ela é desenvolvida por vários fatores, até mesmo fatores biológicos, né, neuropsicomotor, fatores educacionais e fatores psicossociais que ajudam no desenvolvimento da resiliência. Mas quando que a nossa resiliência é colocada à prova? Quando nós passamos por decepções muito grandes, frustrações, traumas, situações de violência, quando há uma repressão muito grande sobre a nossa vida, perdas significativas, erros que nós cometemos e traz para nós uma série de prejuízos, e relacionamentos que nós vivemos que às vezes são relacionamentos abusivos, relacionamentos opressores e que vão colocando a nossa resiliência à prova, né? E só para complementar, quando a gente passa por esses traumas, essas decepções, por essas violências, toda essa angústia que a gente passa por essas pressões, quando nós retornamos, às vezes a gente se torna pessoas mais amargas, pessoas mais angustiadas, pessoas mais rancorosas, mais duras, insensíveis, inflexíveis. Isso tudo vai fazendo com que a gente se torne essa dureza toda, né? Então é importante observar essa parte. Porque a resiliência na nossa vida, ela vai ser colocada à prova e é exatamente em 2 aspectos especiais que nós vamos falar. Primeiro, quando nós somos provados na nossa resiliência, como que eu sei que eu estou sendo resiliente dentro de um grande problema na minha vida e quando que eu sei que eu não estou sendo resiliente? Então, por exemplo, eu tive uma situação de alguém da minha família que está passando por uma doença muito grave, um câncer,
ou um divórcio muito conturbado, ou uma perda familiar muito conturbada, ou uma perda de padrão de vida, ou uma traição que eu sofro. Como que eu sei se eu estou passando por aquela adversidade e eu estou sendo resiliente ou eu não estou sendo resiliente? Porque quando eu não estou sendo resiliente, quando a minha resiliência é baixa, eu vou adquirir problemas emocionais sérios, doenças psicossomáticas, depressão, os meus relacionamentos vão ser mais fragilizados. Então eu estou com uma pessoa doente na minha família. Como que eu sei que eu estou conseguindo ser resiliente ou não? Se eu consigo manter os meus valores pessoais. Então, o que a família é um valor para mim? O relacionamento familiar é um valor. O amor entre as pessoas na minha família é um valor. A harmonia na minha casa é um valor para mim. Então, se durante um período de adversidade eu consigo manter o equilíbrio, eu consigo manter a paz dentro da minha casa, eu consigo conciliar as situações, eu consigo ser um agente de conciliação dentro daquela casa, isso não interfere no meu trabalho, isso não interfere na minha vida financeira, eu consigo ser resiliente. Inclusive, você consegue fazer até planos, né, Jair? Manter para seus aquela planos. pessoa. Quando essa pessoa melhorar, a gente vai fazer isso, isso e isso. Quando a gente tiver oportunidade, a gente vai em tal lugar, isso vai passar logo e daqui a pouco a gente vai se ver livre disso. Aqui a Sandra está falando sobre os propósitos, né? Então você está passando por adversidade e você mantém os seus valores. Suponhamos que a adversidade que você está passando é na sua vida financeira. Hoje é muito fácil as pessoas entrarem em crises financeiras pelo contexto político, econômico do nosso país, com a questão da pandemia e o mercado está parado. Então você entra numa crise financeira. Então como que eu sei que eu estou mantendo a minha resiliência, eu estou sendo resiliente ou quando eu não estou sendo resiliente? Se a honestidade para mim é um valor e eu consigo, mesmo passando dificuldades, eu consigo manter a minha honestidade, a minha integridade, eu estou sendo resiliente. Mas se de repente eu começo a entrar em situações escusas, em desonestidades, para poder manter a minha realidade de vida, para manter o meu padrão, para trazer dinheiro para casa, para fazer as minhas despesas, então eu estou quebrando valores que são importantes para mim, então eu estou deixando de ser resiliente. E isso certamente vão ter consequências. Os desvios de propósito também são sinais muito fortes quando nós não estamos sendo resilientes. Por exemplo, eu tenho um propósito na minha vida de seguir uma carreira profissional, ou eu tenho um propósito na minha vida de constituir uma família, eu tenho um propósito na minha vida de fazer uma viagem, de realizar um sonho, e vem as adversidades, vem as dificuldades, e uma das primeiras coisas que eu abro mão são dos meus sonhos, são dos meus propósitos, são daquelas coisas que eu quero construir na minha vida. Quando eu começo a abrir mão dessas coisas e começo a sucumbir à dificuldade, às circunstâncias, eu estou sendo menos resiliente. E qual que vai ser a consequência disso? Primeiro, eu começo na quebra de valores, eu começo a deteriorar meus relacionamentos. Eu começo a trair as minhas próprias convicções. Daí para a gente partir para um processo de depressão é muito rápido. Partir para um processo de doenças psicossomáticas é muito rápido, porque as nossas emoções começam a ser afetadas fortemente por causa da baixa resiliência. Então, quando eu começo a analisar o contexto de vida que eu estou e como que eu estou reagindo a esse contexto de vida, eu passo a definir, olha, eu estou sendo resiliente ou não. Existe outro ponto muito importante que a gente tem que observar, é que às vezes a gente acha que está sendo resiliente, mas na verdade nós estamos sendo teimosos. Nós estamos insistindo com uma coisa que não é para a gente insistir.
pessoas que estão envolvidas em relacionamentos abusivos, pessoas que estão envolvidas em contextos em que oprime, que desgasta, um sofrimento exagerado, e a pessoa fala, não, eu sou forte, eu aguento isso, eu suporto isso, eu vou adiante com isso porque eu estou aguentando. Só que ela começa a entrar em depressão, ela começa a trair os seus próprios valores e princípios, ela começa a abrir mão dos seus sonhos, Ela se anula, exatamente, ela se anula dentro dentro do relacionamento, ou seja, a resiliência dela já foi embora, deixou de ser resiliente. E aí, qual que é o contexto que essa pessoa vai se encontrar agora? É de uma pré-doença psicossomática. E ela começa a entrar em processos de depressão. E é muito sério a questão da resiliência, porque muitas vezes, por nós acharmos que estamos sendo resilientes, nós não percebemos o quanto que está danificando as nossas emoções, está danificando os nossos relacionamentos. Porque eu começo a atribuir a responsabilidade a outros, até que eu não aguente mais e venha entrar num problema muito sério. Então, se você percebe na sua vida que existe um processo onde a sua resiliência está sendo deteriorada, onde está tendo um sofrimento muito grande, e você começa a perceber que os seus valores eles estão sendo deixados de lado, e você está abrindo mão dos seus sonhos e dos seus propósitos por causa das circunstâncias que você está vivendo, muito provavelmente você precisa desenvolver a sua resiliência. Quero listar aqui para você alguns valores que são importantes. Por exemplo, igualdade, respeito, honestidade, liberdade, compaixão, fidelidade, lealdade, amizade, segurança, dignidade, aceitação, objetividade, fé. Fé é um valor importantíssimo. Imagina se você é uma pessoa que está passando por um problema muito grande e de repente você começa assim a reclamar, a brigar com Deus e a não ir mais na sua igreja, por exemplo. Ah, não vou mais na igreja, não adianta orar, não adianta fazer mais nada, essa situação não resolve. Você começa a abrir mão da sua fé, que é um valor para você. Isso é um sinal forte que a sua resiliência está muito baixa. Isso é um sinal muito forte que você começa a abrir mão dos seus sonhos, abrir mão dos seus propósitos por causa da baixa resiliência. Né? A criatividade, inteligência, lazer, saúde, relacionamentos, os sonhos, tudo isso são valores que a gente tem para a nossa vida. Até a beleza. Sabe aquela pessoa que o marido ou a esposa está sempre falando, ah, você nunca está bonita, você está feia, você era bonita quando você era nova, depois que você engravidou você ficou feia. E isso começa, a beleza é um valor para a gente. E aquela pessoa começa a se desleixar, não vai mais no salão, não vai mais no manicure, não troca uma roupa, não vai a um dentista, começa a perder essas noções de estética pessoal. Isso é uma prova forte de que a resiliência está baixa e essa pessoa está à beira de problemas emocionais muito sérios. Né? Então, é importante você identificar, no primeiro momento, em que nível está a sua resiliência. Como você tem reagido aos problemas. Você consegue hoje parar, pensar nos problemas que você está vivendo, pensar na questão do coronavírus, toda essa situação que a gente vive assim no mundo, no âmbito do mundo, na sua família. Você consegue parar e observar se você está sendo resiliente ou se você tem aberto mão dos seus valores, se você tem desistido dos seus sonhos, dos seus propósitos, se você tem sucumbido às circunstâncias, você tem se deprimido, você está triste, você não quer mais sonhar, você desiste de seus planos. Ah, eu queria ser isso, mas não vai ter jeito mais, e isso não é para mim, essa circunstância na minha vida não adianta mais. Ou seja, você está com a resiliência muito baixa e você precisa agora entrar num processo de recuperação e desenvolvimento da sua resiliência. Tá? Faz uma avaliação aí você mesmo. Pensa se você tem
mantido os seus valores. Pensa o quanto que as dificuldades da vida estão te apertando, te espremendo, e a chance de você sair dessa pressão, bem do outro lado, está sendo cada vez mais difícil. Uma situação no casamento, elas começam pequenas e elas vão crescendo, e a gente acha que dá conta de lidar com elas sozinho, e de repente a gente percebe que a traição chega, a gente percebe que a indiferença chega, a gente percebe que a anulação dos nossos próprios sentimentos dentro do relacionamento vai chegando, e quando você assusta, você não consegue reverter mais isso. A traição, ela acontece muito dentro do ambiente quando a resiliência é muito baixa, os valores são deteriorados. E se você vive uma situação em que você acha que está sendo forte, você acha que está aguentando, mas talvez você está vivendo uma situação que ela é abusiva. Você está vivendo uma relação que não é para você viver. E você precisa de ajuda para sair dessas condições. Porque se você olhar ao seu redor, você talvez não está sendo mais aquela pessoa que você era alguns anos atrás. Você está cada vez mais triste, você está cada vez mais decepcionada com a vida, você está cada vez mais decepcionada com as pessoas, você não acredita mais nas pessoas, você não acredita mais na sua religião, na sua igreja, na sua fé, você já não crê mais nessas coisas porque você se decepcionou tanto que você sucumbiu. Ou seja, a resiliência baixou muito e esses efeitos da baixa resiliência começam a acontecer na sua vida, começam a acontecer ao seu redor. Aí você já fica indiferente, porque um dos grandes problemas que a gente vê acontecendo nos relacionamentos não é necessariamente quando o casal está brigando. O casal brigando não é necessariamente que aquela situação deles não tem como se resolver. Agora, quando a indiferença nasce, de fato, eu digo para vocês, dificilmente aquele casal vai recuperar de novo a sua condição anterior. Um começa a não se importar mais com o outro. Começa a ficar mais egoísta e começa a simplesmente deixar para lá. Eu começo a ignorar e não estou nem aí e se torna indiferente. Indiferente. E isso pode estar na consequência da baixa resiliência. Então, esses são os pontos. Você percebeu. E como que eu vou agora tratar cada situação que chega à minha vida? Porque às vezes a gente tem alguns problemas para tratar as situações que chegam à nossa vida. Eu quero trazer uma reflexão em 3 pontos aqui de como que a gente lida com os problemas que chegam até nós no dia a dia. Que ninguém está livre de enfrentar problemas e eles chegam muitas vezes sem avisar. Então, o problema é apresentado diante de nós. Então, nós vamos avaliar qual o impacto emocional daquilo que chegou até nós. E o primeiro ponto é a gente fazer uma avaliação correta dos problemas. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque muitas vezes a gente subestima ou superestima os problemas que chegam até nós. Suponhamos que um dia ou outro, uma situação muito eventual, eu possa chegar em casa com um estresse mais alterado, mais elevado, mais cansado, com um problema na rua, e eu chego em casa e altero a voz com a Sandra. Eu vou e falo mais alto, eu brigo com ela ali naquele momento, e aquilo gera um problema, gera uma questão, gera uma situação difícil. Ok. Eu cheguei, aconteceu isso. Quando ela vai fazer a avaliação desse problema, ela vai ver qual foi o impacto emocional que isso causou. Foi um impacto muito forte? Sim. Agora nós vamos pensar o seguinte: qual que é a intensidade disso que aconteceu naquele dia? Segundo, qual que é a implicação disso que aconteceu? Terceiro, por quanto tempo aquilo aconteceu? Aí nós falamos de intensidade. Olha, foi algo muito forte, foi degradante, foi humilhante,
me trouxe um espanto muito grande, eu jamais esperava que isso fosse acontecer. Então eu vou procurar dimensionar da forma certa aquele problema. E muitas vezes a gente precisa de uma segunda opinião, de alguém que possa ouvir o nosso ponto de vista, analisar aquilo que está sendo apontado e ver se de fato aquilo é tão grande assim. Porque se eu tenho uma situação dessa que é extremamente eventual, nunca acontece aquilo e uma vez ou outra aquilo aconteceu, a minha forma de tratar aquele problema é de um jeito. Agora, se eu tenho essa mesma história, de todo dia eu chego, ou então pelo menos umas 3 vezes por semana eu chego em casa e chego brigando, e chego falando alto, e vou batendo na mesa, e tenho atitudes agressivas, o que acontece? A frequência, ou seja, o tempo, a quantas vezes que aquilo vai acontecendo, vai tornando cada vez mais grave o problema. Então, todas as vezes que eu começo a perceber que um problema está acontecendo, eu preciso dimensionar a intensidade desse problema, dimensionar as implicações desse problema, ver a frequência e por quanto tempo esse problema está durando, para que eu possa dedicar esforço para que esse problema se resolva, ou então esse problema, pela sua frequência, ele passa a demandar de mim o quê? Um tempo maior, um esforço maior e que às vezes eu preciso até de trazer mais pessoas para que me ajude a resolver esse problema. É muito importante quando você vai lidar com as situações do dia a dia, ter um dimensionamento correto dos problemas que você enfrenta. Porque se for uma coisa eventual, que raramente acontece, que depois não vai acontecer de novo, mas você fez daquilo algo muito maior do que era, você pode ter um desgaste emocional muito grande, você pode entrar numa preocupação exagerada com aquilo, e aquilo começar a afetar a sua resiliência no que diz respeito à desconfiança, à segurança pessoal, à dificuldade de se relacionar. Mas você dimensionou e viu que realmente é algo grave? Sim, aí agora a gente vai ver que a nossa resiliência está colocada na maneira correta para a solução daquele problema. A resiliência fala de flexibilidade, de você conseguir se dobrar e voltar a uma outra posição e conseguir sair daquela condição anterior. É muito importante você pensar nessa frase. Por mais complicado que seja uma situação, sempre haverá uma forma mais adequada de agir. Né? Que é isso, Sandrinha? Exatamente. Tá caladinha hoje? Hoje eu tô. A gente vai notificar aqui a presença da Simone, a Cris, a Dani, o Rubens, a Lúcia chegou ali também. Sejam bem-vindos, tá? Sejam muito bem-vindos. Coloca alguém ao vivo, amor. Vamos colocar. Daqui a pouco nós vamos colocar alguém ao vivo aí que quiser fazer alguma pergunta, que quiser fazer uma participação. Eu vou falar com vocês aí, vocês clicam aí para entrar ao vivo um pouquinho. Antes de você continuar, Sim. só a questão que você estava falando sobre a questão de você identificar o problema. Quando você identifica o problema, é importante você saber qual que é a gravidade daquele problema para que você possa tratá-lo. E se o problema é um problema muito grave, é importante você procurar ajuda. Não sei se é isso que você vai falar agora, mas é importante você procurar ajuda. Para você desenvolver a sua resiliência, você precisa de ter pessoas perto de você. Pessoas que vão te apoiar, pessoas que vão te dar o suporte. A família é um suporte. A família, a igreja é um suporte e os profissionais de saúde, né? O terapeuta, o psicólogo, o psicanalista, são pessoas que estão ali para poder te apoiar. Então, muitas vezes, principalmente o caso do homem, ele fica guardando aquilo. Acha que é uma coisa simples e que não precisa de resolver, isso não é tão grave assim. Só que uma coisa que acontece, às vezes ela pode não acontecer com tanta frequência,
mas que ela causou um impacto emocional muito forte. Então, é importante você procurar um profissional para que você seja tratado antes que a coisa fique muito mais grave. Porque não é a primeira gota que entorna o balde. Não é a última, né? Não exatamente. Ela Não é a última gota que entorna o balde, é a primeira gota. Né? Então, é importante você procurar esse suporte para que você não se torne, para aquilo não se tornar uma coisa terrível para depois ficar mais difícil de resolver. A gente falando sobre o que a Sandra está entrando aqui, é quando a gente, no desenvolvimento da resiliência, são os pontos de referência que nós precisamos criar. Eu sempre, como a gente tem falado sobre relacionamentos, é importante a gente construir bons relacionamentos no dia a dia. Porque a nossa resiliência, ela vai ser desenvolvida desde cedo. Quando você pensa, você tem um filho, né? Você tem uma criança pequena dentro de casa, você está criando o seu filho, igual tem a Dani que está aqui conosco agora, que tem a Bia, que é pequenininha, você tem agora chegando o Davi. Então, você criar um ambiente familiar, onde as pessoas conseguem manifestar as suas emoções, os seus sentimentos, um ambiente familiar em que a segurança do lar ela é presente, você já cria os seus filhos com uma percepção de resiliência muito maior e uma atitude resiliente muito maior. Porque o ambiente do lar, da família, é o porto seguro. É onde você encontra referências. É onde você sabe que se alguma coisa der errado cá fora, você pode voltar, que a sua casa está ali. Você tem um lugar para poder chegar aí. Isso quer dizer o seguinte, olha, por mais difícil e desafiador que seja o momento que eu estou vivendo, eu sei onde que eu posso voltar. Eu tenho apoio. Porque ninguém vai conseguir desenvolver resiliência sozinho. Ninguém vai conseguir desenvolver resiliência se não tiver, de fato, envolvido com uma base de apoio emocional muito grande por trás. E onde que é a raiz da nossa base de segurança emocional? Primeiro lugar, a nossa casa. Você criar dentro da sua casa um ambiente de apoio, um ambiente de acolhimento, relacionamentos saudáveis dentro da sua casa. Você vai ter ali suporte para as adversidades da sua vida, você vai ter suporte para poder lidar com as intempéries e você vai ter como desenvolver a sua resiliência. Liga para mim, filho. Isso. Não, do lado de cá do azul. Isso, estou ligando aqui meu celular para não acabar a bateria. Volto lá. Então, o ambiente da casa, a família, os vínculos pessoais, eles são base de sustentação para que nós possamos desenvolver a nossa resiliência. Tá? Então, primeiro ponto, os nossos recursos disponíveis para desenvolver resiliência. Então, a casa, família, o lar, lugar de aconchego, lugar de proteção, lugar de segurança. Isso aumenta a nossa resiliência. Isso dá para a gente condição de enfrentar os desafios da vida e sair melhor desses desafios. Um ambiente onde você vai ser acolhido, independente das circunstâncias de vida que você estiver enfrentando. Depois, o outro ponto que a Sandra havia colocado também, são as pessoas que têm um envolvimento na questão religiosa com a fé. A fé é uma das grandes saídas para a nossa resiliência. Um dos grandes instrumentos de desenvolvimento da nossa resiliência, porque a pessoa normalmente que tem fé, ela tem esperança, ela crê em Deus, ela crê que através da fé, através de Deus, ela pode superar obstáculos. A pessoa que tem uma condição de fé e ela tem onde se recostar com relação à fé, ou seja, um apoio pastoral,
um apoio religioso naquilo que você crê, mas especialmente que te dá essa base de esperança. Porque você passar por uma adversidade, mas você tem a esperança de vencer aquela adversidade, isso faz com que nós não venhamos, como a Sandra disse no início, tornarmos pessoas mais rígidas, mais duras, mais amargas. Porque ao contrário da resiliência é quando você enrijece. E a gente sabe, quando você é resiliente, você vai conseguir se sofrer uma pressão muito grande e voltar a uma segunda situação melhor do que a primeira. Quando você enrijece, você vai partir. Você não aguenta, você endurece. Então você vai ficar cada vez mais difícil de lidar com outras adversidades. Né? O segredo de desenvolver a resiliência são esses portos seguros que a gente constrói ao longo da nossa vida. Depois, a gente pensa na questão seguinte: os profissionais de saúde mental que estão disponíveis para dar o suporte para a gente quando nós precisamos dele. Existe na nossa sociedade, na nossa cultura, um preconceito muito grande quando se fala em visitar um psiquiatra, visitar um psicólogo, fazer uma terapia. E isso é uma grande bobagem. Isso é uma grande bobagem, porque se nós tivéssemos o hábito de frequentarmos um psicólogo, uma terapia, pelo menos de 6 em 6 meses, como rotina, como você trata dos seus dentes, se você procurasse um profissional de saúde mental, certamente você teria assim, uma qualidade de vida muito melhor. E muitas vezes nós não preocupamos com isso. E os profissionais de saúde mental, que são os terapeutas, psicólogos, psiquiatras, essas pessoas elas estão preparadas para nos ajudar a vencer situações em que a nossa resiliência está baixa. E às vezes, Jair, a pessoa acha que a questão não é mental, a questão é espiritual. Sempre jogam para a questão espiritual. Isso que está acontecendo, qualquer coisa que não é explicável, a pessoa fala que é espiritual. É espiritual, espiritualiza aquilo que não é. Porque, veja bem, vamos pegar uma questão, uma pessoa que crê em Deus, que ama Jesus, né, que está firme na fé, que está caminhando, e de repente ela passa por uma situação difícil na vida, ela passa por um trauma, passa por uma dificuldade, e ali ela sofre uma afetação na sua resiliência e começa a ficar com alguma tristeza, o ânimo dela baixa por causa daquilo que aconteceu. Aí não é necessariamente aquilo é uma questão espiritual. Nós vivemos num mundo onde estamos sujeitos a questões emocionais e é necessário que a gente intervenha nisso enquanto a gente percebe que a nossa resiliência está afetada. Porque se a gente não for e tratar nesse início, a gente pode ter que tratar depois uma depressão. A gente pode ter que tratar depois com remédios da psiquiatria. Então é muito importante você perceber quando que a sua resiliência começa a ser tocada e buscar refúgios. A gente sabe que nem todo mundo vai conseguir ter um refúgio no ambiente familiar. A gente sabe que nem todo mundo vai conseguir ter um refúgio no ambiente religioso, da fé. Mas, na última instância, ou talvez na instância mais rápida, você vai ter um profissional que trata dessa área da saúde que vai poder te apoiar nisso. Porque um grande erro que nós cometemos é achar que estamos sendo resilientes. É muito grande esse erro, porque via de regra a gente não percebe, mas a gente está cavando um buraco debaixo dos nossos pés. Às vezes a gente pode estar sendo teimoso. A gente está sendo teimoso, né? A atitude de teimosia é muito grande e às vezes a gente confunde. Eu sempre digo que a linha que separa a persistência e a perseverança da teimosia é muito tênue. É uma linha fininha que separa a teimosia da perseverança. É muito importante a gente perceber isso. Quando a gente está numa atitude de perseverança, nós estamos sendo perseverantes, nós estamos sendo resilientes, nós estamos sendo fortes. O que acontece? Eu mantenho os meus valores.
Ah, eu posso passar a luta que for, mas eu não vou ser desonesto, não vou trair a minha esposa, eu não vou partir para uma situação de enganar outras pessoas, eu não vou mentir, eu estou passando por uma situação difícil na minha vida, mas custe o que custar, eu vou permanecer na minha fé, eu confio em Deus, eu não vou murmurar, não vou reclamar, eu não vou chutar o balde das coisas que são importantes para mim, eu vou perseverar. Isso é perseverança. Rogério, e de acordo com Romanos 5, 23, essa tribulação que a gente passa, essa situação difícil, ela vai produzir esperança. E a esperança vai produzir? A experiência, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança e a esperança em Deus. Exatamente. Bem lembrado, né? Tá afiada na Bíblia, hein? Glória a Deus, que bênção. Então, esse processo de perseverança, ele é medido, se não é teimosia, é exatamente quando os meus valores estão sendo mantidos, o meu propósito de vida está sendo mantido, e aí eu estou sendo resiliente e perseverante. Mas veja bem, não se engane, porque a baixa resiliência, ela traz problemas sérios emocionais. Então é importantíssimo você estar sempre medindo. Você está dentro de um problema, você vai avaliar o problema, o impacto emocional daquele problema, quanto tempo que aquele problema está entrando na sua vida, qual que é a dimensão desse problema. Um problema financeiro, estou entrando em dívidas, não estou conseguindo pagar minhas contas, não estou conseguindo colocar dinheiro dentro de casa, não estou conseguindo emprego, a situação está muito difícil para mim, dimensionei o problema. Por quanto tempo que está aí? Já tem 1 ano, já tem 2 anos que eu estou nessa situação. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu preciso de uma solução. Então eu vou agora buscar uma ajuda. Como que eu vou sair dessa condição? Será que eu estou saindo dessa condição buscando ajuda e aumentando a minha resiliência? Ou eu estou saindo dessa situação usando de algumas atitudes que vão ferir os meus princípios, os meus valores? Eu estou sendo desonesto? Eu estou defraudando alguém? Eu estou usando da minha influência e do meu que eu tenho sobre as pessoas para poder me beneficiar? Será que é assim que eu estou resolvendo meus problemas? Então esse é o ponto crucial para a gente perceber o quanto que a nossa resiliência ela está funcionando ou quanto que nós estamos sucumbindo à questão da resiliência, tá? E antes aqui de eu abrir aqui para vocês perguntarem, para alguém participar dessa live aqui sobre resiliência com a gente, eu quero fazer um bate-bola aqui com vocês. Na prática da resiliência, o que eu faço? Quando que eu demonstro resiliência? Como que eu faço para demonstrar para mim mesmo? Não é eu mostrar para os outros, não. Mostrar para mim mesmo e eu faço a checagem se eu estou sendo resiliente. Eu estou diante de uma situação que acabou tudo. Eu estou diante de um recomeço. Então eu tenho fé, eu tenho coragem e eu recomeço de onde eu estiver e vou adiante e consigo o meu propósito de vida, mantenho os meus valores. Eu sei que Deus vai me ajudar, eu sei que eu vou encontrar pessoas no meu caminho, eu tenho a minha família, eu tenho a minha igreja, eu tenho os meus profissionais de saúde mental, eu tenho meu psicólogo, eu tenho meu terapeuta. Eu sei que esse conjunto de recursos vai me ajudar a seguir adiante, né? A empatia, exercer a empatia, mesmo quando as coisas nós lidamos com pessoas difíceis, mas eu vou exercer empatia porque vai valer a pena, né? Nós já falamos sobre empatia lá na bios da Sandra aqui nesse Instagram, você pode entrar lá e o link lá do YouTube dela, onde estão as lives salvas, tem um sobre empatia, assiste lá. Você está no meio de um problema, crie soluções. Inclusive tem aquela parte da proatividade. Sim. Fala tudo sobre isso. Exatamente. Você está no meio do problema, não reclame, crie soluções. Crie soluções. Prossiga. Supere aquele problema, prossiga. Jairo, mas o problema que eu estou vivendo é uma perda familiar que eu tive. Era o meu pai, ou era a minha mãe, ou é um irmão. Perdi essa pessoa. Olha, isso é muito difícil.
E uma perda desse tipo, talvez você não vai superar. Eu creio que você não... Mas você aprende a viver com a ausência. Você aprende a conduzir a sua vida. Porque certamente aquela pessoa que partiu, ela gostaria que você continuasse conduzindo a sua vida adiante. Então, supere, adapte a sua vida, prossiga. Não volte, vá adiante. Isso é uma resposta para você. Mas algo já só a questão de quando a pessoa está vivendo o luto, muita gente fala, não, isso é normal, a gente vai perder pessoas mesmo, então você tem que ir, resolve isso logo. Não, eu acredito que você precisa de viver o luto, existe um período para o luto. Sim. Então é importante você respeitar o outro, né, e respeitar a si mesmo. Nesse ponto. Exatamente. E manter sempre aquela ideia, olha, eu preciso ir adiante, eu preciso prosseguir, minha vida não pode parar nisso, né? E depois você tem a responsabilidade, enfrente os seus problemas, chama para si, vai adiante, não tem medo, avance. Isso são respostas que você dá, que são respostas de alguém que está com a resiliência em alta, alguém que está conseguindo conduzir, lidar com os problemas e mantendo os seus valores, os seus sonhos, os seus propósitos, sua fé. Então, ok, enfrenta os problemas, chama para cima de você e vai embora. Expressividade, né? Abra o coração. Nós precisamos abrir o nosso coração para pessoas que nós confiamos, pessoas que vão nos apoiar. Chega para contar com um amigo, com um psicólogo, com um terapeuta, com o seu pastor, com a pessoa que você escolheu para te apoiar, a sua família. Conta tudo. Traz a história como de fato ela é. Abre o coração. Abre o coração. É tão difícil, às vezes, a pessoa está vivendo uma situação complicada, mas ela não tem uma pessoa de confiança na família, não tem uma pessoa de confiança ali na sua vida social. Procure um profissional, mas abra o coração totalmente, porque a pessoa conhecendo tudo que está acontecendo, a chance dela te ajudar vai ser muito maior. Até a questão de quando você abre o coração, quando a gente começa a falar, e aí você vai expressando, vai colocando para fora aquilo que está ali te machucando, que está ali te doendo, então você coloca para fora. Por isso que eu acredito que as mulheres são mais felizes, porque a gente fala mais. Então, os homens, eles guardam muito. Mas Davi falou, né? Enquanto eu calei, meus ossos secaram. Meus ossos secaram. Então, fale mesmo, coloca para fora, porque alivia. E atitudes de positividade. A positividade, ela é você crer que as coisas vão dar certo. Né? A Sandra gosta sempre de dizer, declare coisas boas a respeito de você mesmo. Declare coisas boas em cima daquilo que você está vivenciando. Mas, sobretudo, eu gosto de usar como base da positividade o que diz lá em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, é você entender que, apesar das circunstâncias, tem algo bom no meio daquilo que vai servir para você. Está contribuindo para o seu bem. Para o seu bem. Muitas vezes a gente fala, né, Jara? Eu não sei como que esse negócio está contribuindo para o meu bem, não, mas que tá. É porque a gente, às vezes, precisa passar um pouco das circunstâncias e olhar para trás e ver o que aconteceu. Que aí a gente consegue uma leitura mais do contexto. Então, seja positivo. Isso são respostas de que a sua resiliência está desenvolvida, que você está fluindo bem nas suas resiliências. Então, 3 pontos importantes. Valores e propósitos. Se eles estão sendo afetados, a sua resiliência está baixando. Desenvolvendo a resiliência, você identificar e analisar corretamente os problemas que você está enfrentando. Desenvolvendo a resiliência com apoio da família e apoio dos profissionais, do seu pastor, do seu líder. É quando você traz os recursos disponíveis para você se tornar mais resiliente. Faça da sua casa um lugar de segurança para que os seus filhos cresçam resilientes.
tá? E depois, colocando a resiliência em prática, é isso. Nos recomeços, quantos recomeços que a gente tem ao longo da nossa vida? Né? São muitos recomeços. Eu mesmo, eu falo que antes de eu conhecer a Cristo, a minha vida era uma forma, depois zerou tudo, eu tive que recomeçar minha vida novamente. E os recomeços, eles precisam ser enfrentados com coragem, com fé. Seja empático, crie soluções, chame para si as responsabilidades. Seja positivo, construa esse ambiente ao seu redor. Não deixe que a baixa resiliência produza em você depressão, doenças, destrua os seus relacionamentos, tire o seu gosto pela vida. E essa questão das palavras positivas, isso tem um poder muito grande, gente. Isso faz as coisas mudarem ao redor da gente. Que quando a gente fala para o cérebro da gente, a gente fala para a gente que as coisas vão acontecer. Eu sempre sou muito positiva nesse ponto, otimista. Eu falo, não, Jário, vai dar certo, as coisas vão acontecer. Ah, mas isso, mas vai dar certo, nós vamos fazer dessa forma aqui que agora vai dar certo. E a gente sempre coloca isso e a gente acredita mesmo, porque a palavra de Deus, ela fala para que a gente possa acreditar, que as coisas vão acontecer, que quando a gente acreditar, quando a gente crer, as coisas vão acontecer. Isso mesmo. Então, olha, eu quero assim, a gente está aqui nos nossos 8 minutos finais, eu quero dizer para você o seguinte, olha, entra lá na BIOS, tem o grupo do WhatsApp que nós criamos, quando nós tivermos 20 pessoas lá, nós vamos distribuir para vocês um conteúdo maravilhoso sobre tendências comportamentais nos relacionamentos, vamos fazer assim, algumas lives aqui, melhor dizendo, algumas videoconferências exclusivas para quem estiver nesse grupo, tá? Você pode entrar nesse grupo, você não paga nada para entrar nesse grupo, tá bom? Vai lá, o link tá lá, copia o link na bios da Sandra ou na bios do meu Instagram, joga lá no seu navegador, joga lá no seu WhatsApp, entra no nosso grupo, tá? Tem já na bios da Sandra o exercício sobre resiliência hoje, pega isso lá, faz essa atividade, faz com o seu cônjuge, faz sozinho, faz com as pessoas que você se relaciona, para você ver como é que está a sua resiliência, para você ver o que você andou abrindo mão, o que você andou desistindo por causa dos problemas da vida, para você ver se você está abrindo mão de alguns valores que você eram caros para você e que você acabou deixando de manter esses valores, tá? E eu quero abrir aqui os minutinhos finais. Alguém quiser participar ao vivo com a gente agora, joga o link aí que eu vou colocar você aqui ao vivo para falar com a gente. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. E se a coisa esquentar e ficar melhor do que já está, a gente abre outra live na sequência dessa.